Dom Bertrand de Orleans e Bragança, príncipe imperial do Brasil, é o terceiro dos 12 filhos do príncipe Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, bisneto da princesa Isabel, a Redentora, e trineto do imperador Dom Pedro II, último monarca dos brasileiros. Pela família Bragança, descende de Santo Nuno Álvares Pereira, rei de Portugal. Pela família Orleans, descende de São Luís IX, rei da França, e Hugo Capeto, além de também descender do imperador Carlos Magno. O príncipe é conferencista requisitado no mundo inteiro e bacharel em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco, São Paulo. Já palestrou em diversos países da América Latina e também nos Estados Unidos, além de muitos outros países da Europa. Dom Bertrand, Baílio Gran Cruz da Ordem da Rosa, Gran Cruz da Ordem de Pedro I e demais ordens imperiais do Brasil, Baílio Gran Cruz da Ordem Constantiniana de São Jorge, da Casa Real de Bourbon, Sicílias, e Baílio Gran Cruz da Soberana Ordem de Malta, tendo recebido as insígnias no Palácio Magistral de Malta, em Roma. É também piloto civil, reservista da Força Aérea Brasileira. Convidamos neste momento a Excelentíssima Alteza, o Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, para proferir sua palestra intitulada Brasil, um país predestinado a um futuro glorioso. Reverendíssimo Monsenhor Gelson, minhas senhoras, meus senhores e meus caros jovens da Sociedade São Bento. Antes de iniciar a palestra, eu queria felicitar-nos por essa iniciativa oportuníssima no nosso Brasil atual. De fato, nós vemos nessa iniciativa, além de ser algo que surgiu do vosso coração de jovens e idealistas, uma explicação mais profunda. É uma graça do Divino Espírito Santo que nos foi obtida pela Santíssima Virgem. Porque, nesse momento de crise moral, em que se debate não só o Brasil, mas o mundo todo, nós vemos surgir, assim como aqui em Campina Grande, um grupo de jovens idealistas que tem como ideal supremo a restauração da cristandade, isto é, a restauração de uma sociedade que se inspire na doutrina social da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Nós vemos grupos semelhantes surgirem por todo o nosso grande e sofrido Brasil, mas também por todo o resto do mundo. Talvez tenham visto nos jornais, nas televisões, notícias da França em que autores malévolos que querem destruir a civilização cristã, que querem conspurcar a nossa santa religião, apresentaram óperas as mais blasfemas, as mais imundas, a mais monstruosa que imaginar se possa. Qual foi o resultado? Legiões de jovens saíram às ruas, nas frentes desses teatros, para protestar em nome da fé católica, em que invadiram os teatros, jogaram tinta nos atores, interromperam as peças com toda a razão, porque os direitos de Deus estão muito acima dos direitos dos homens, e eram os direitos de Deus que eram atingidos, mas também se punham diante dos teatros a rezar o rosário, pedindo à Santíssima Virgem que intervenha para salvar a França, para salvar o mundo na atual crise moral em que o mundo se debate. De fato, se pode dizer que a crise atual é das crises mais sérias, como foi muito bem ressaltado pelo meu caro amigo Taiguara, nas suas palavras, nas suas brilhantes palavras, uma crise moral que o mundo inteiro se debate pode ser comparada à crise do fim do Império Romano. Se nós formos analisar os dias atuais dessa crise, nós vemos que há uma agenda de destruição da cristandade, em que eles procuram, aos poucos, solapar a fé do nosso povo, conspurcar a família com o aborto, com o divórcio, com o casamento homossexual, e que vai contra todas as tendências do povo brasileiro. Na Europa é a mesma coisa.
Na Europa, uma agenda, e nos Estados Unidos também. Eu, recentemente, fui convidado a fazer uma palestra na Universidade Católica, na Universidade Católica, na cidade de Baton Rouge, que é a capital da Louisiana, nos Estados Unidos, sobre problemas de sociais, problemas éticos, e mostrando as várias ameaças que pesavam sobre a sociedade. Eu fiz referência exatamente à questão do casamento homossexual, que estão querendo impor no mundo inteiro, e para reforçar o meu argumento, eu li o que está na Sagrada Escritura, desde o Gênesis, sobre a questão do casamento, as condenações que há nas Sagradas Escrituras, do Gênesis, depois de várias condenações, além depois São Paulo, São Pedro, etc., e depois, mais recentemente, de São Tomás de Aquino, toda a doutrina católica. Fiz referência, eu li essas citações. No fim da palestra, uma pessoa me disse: Dom Bertrand, agradeça a Deus que não havia nenhum fiscal do Estado na sua palestra, porque hoje Dom Bertrand iria para a prisão, porque seria um crime de discriminação, segundo eles. Houve um pastor protestante que fez uma coisa boa nos Estados Unidos. Havia uma passeata dos homossexuais em Nova York. Ele se pôs numa esquina com um megafone, lendo o que está na Bíblia contra os homossexuais. Ele foi condenado a 18 anos de prisão. Na Europa, já mais de 27 moções de censuras do Parlamento Europeu contra a Santa Sé, contra, portanto, o papado, pelo fato da Santa Sé não aceitar o casamento homossexual. Que nós vemos uma verdadeira agenda num mundo neopagão, teve a pretensão de organizar-se voltando as costas para Deus, Nosso Senhor, de organizar-se como se Deus não existisse, para estabelecer uma sociedade, segundo eles, mais justa, mais igualitária, etc. O resultado é o caos moral, o caos social total que nós vivemos hoje. E a decadência, a crise econômica, a crise social da Europa Unida e dos Estados Unidos. O Brasil é um país privilegiado. O Brasil é um país que nasceu já abençoado pela Divina Providência com o Cruzeiro do Sul, no nosso firmamento. E não há nenhum povo no mundo que considere o Cruzeiro do Sul como propriedade privada, como propriedade própria, como o brasileiro. O Cruzeiro do Sul, como todos sabem, é visto em todo o hemisfério sul. É visto no Brasil, no Chile, na Argentina, na Austrália, na Nova Zelândia, etc. Mas nós consideramos o Cruzeiro do Sul uma constelação nossa. E, de fato, historicamente, a primeira pessoa que discerniu no hemisfério sul, no firmamento do hemisfério sul, o Cruzeiro do Sul, foi o mestre João, que era o cartógrafo da Arnaldo de Cabral, de Pedro Álvares Cabral. Cabral, aqui chegando, descobriu o potencial do Brasil, viu as maravilhas que havia nesse país. E o Brasil teve como primeiro monumento de sua história uma Santa Cruz, como primeiro ato público da sua história uma Santa Missa, na qual o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, com seu corpo, sangue, alma e divindade, pela primeira vez esteve presente em nossa pátria, nessa Santa Missa. É muito bonito ler-se na carta de Pedro Álvares Caminha, que era o escriba da Esquadra de Cabral, a descrição que ele faz exatamente dos primeiros contatos entre os portugueses e os índios. E a harmonia que já prometia exatamente essa integração que houve entre as várias raças que aqui se chegaram, dos índios exatamente ajudando os portugueses a levantar a cruz, a cortar os dois madeiros da cruz, a amarrar essa cruz com um cipó que eles encontraram na região ali do Monte Pascoal, onde ancorou a Esquadra de Cabral, com outro aspecto muito interessante. Quando cortaram cipós para amarrar os dois madeiros da cruz, nesse cipó encontraram, eu tenho um pedacinho desse cipó, exatamente no caule desse cipó, a mesma cruz que estava nas velas da nau de Cabral. Depois, se alguém quiser ver esse pedaço de cipó, verá que tem exatamente as mesmas cruzes que estavam na nau de Cabral. O Brasil nasceu abençoado, nasceu um país católico, nasceu com as bênçãos, com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo aqui. Aliás, na continuidade da magnífica história portuguesa, no qual, o que todos talvez saibam, que Portugal nasceu de uma
aparição do Nosso Senhor Jesus Cristo ao seu primeiro rei, Dom Afonso Henriques, que às vésperas de uma batalha que ele devia enfrentar Moirama, numa desproporção de 10-1, ele foi no campo de Ourique, em 1139, ele foi dormir na sua tenda com as suas tropas e, adormecendo, sonhou. Sonhou que lhe aparecia um ermitão e que o convidava a acompanhá-lo no meio do campo. No meio desse sonho, ele ouve alguém bater na estaca que sustentava a sua tenda. Ele se levanta, eles dormiam armados, ele dá de frente com esse ermitão. E o ermitão que o convida a segui-lo no campo. Ele sai do seu acampamento e, entre alguns rochedos, ele encontra nem mais nem menos, ele se depara nem mais nem menos com uma visão de Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Ele, muito portuguesamente, nós, descendentes portugueses, sabemos que nós temos cabeça dura, ele volta para Nosso Senhor Jesus Cristo e diz: aqui me apareceis, Senhor, a mim, que tenho tanta fé, que sois filho da Virgem, aparecei essa Moirama que não crê em vós. E Nosso Senhor lhe responde: não, Henrique, eu lhe apareci não só para reforçar a tua fé, mas para lhe dizer que entres com coragem em batalha e que vencerás todas as batalhas em que pelejares em meu nome. E depois ele disse: e o seu povo, sua tropa, lhe pedirá que entre na batalha com o título de rei. Aceite tudo o que lhes pedir. E eu quero, com o teu reino, lançar os fundamentos da minha fé nos 4 cantos do mundo. Isso explica exatamente a epopeia gloriosa de Portugal, aquele paizinho pequeno, por assim dizer, confinado no canto, na ponta da Europa, entre a Espanha e o oceano, aquele paizinho pequeno que, quando tinha menos de 1 milhão de habitantes, quando foram, por ocasião das navegações, conquistou a metade do mundo. Segundo o dito de Camões, os portugueses saíam para mais cristãos atrevimentos. E a conquista não era fundamentalmente uma conquista comercial, era a expansão do reino de Portugal, mas sobretudo a expansão do reino de Cristo. Em toda parte, nos 4 cantos do mundo, os portugueses cravaram os marcos com a cruz de Cristo. E fomos responsáveis pela expansão da fé pelos 4 cantos do mundo. Esse povo heróico do qual nós só temos orgulhar de descender. O Brasil nasceu com uma Santa Missa. E é muito bonito ler-se o que diz, não só essa descrição de Pedro Vaz Caminha da primeira missa, mas o fecho da primeira carta, da carta de Caminha ao rei Dom Manuel de Portugal. Diz textualmente Pedro Vaz Caminha nessa carta, no fecho. Depois de escrever, diz que o Brasil, a terra dadivosa e boa, em se plantando tudo dá, e nós vemos a fertilidade extraordinária do Brasil, diz Caminha: mas o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece, Senhor, será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, o acrescentamento da nossa santa fé. Quer dizer, o objetivo dos portugueses era o acrescentamento da nossa santa fé. E daí vem a força do Brasil. Se nós formos ver a continuação da história do Brasil, pouco tempo depois, nós tivemos as capitanias hereditárias, tivemos os governadores gerais. O primeiro governador-geral, já sob o reinado de Dom João III, em 1548, ele, no regimento que lhe foi dado por Dom João III, a Tomé de Sousa, dizia o rei de Portugal: a principal coisa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi para que a gente dela se convertesse à nossa santa fé católica, isto é, a conversão dos índios. E aí nós vimos a obra magnífica de o Bem-aventurado Anchieta, do Padre Manuel da Nóbrega, dos jesuítas, dos franciscanos que para cá vieram. Diz Gilberto Freire que o Brasil estava escancarado a todos os povos, mas havia só uma condição, fosse fé católica. E havia nas naus portuguesas sempre um frade franciscano ou um padre jesuíta que vinham acompanhando para evitar que o Brasil fosse contagiado pela heresia, para que mantivesse a unidade da fé do Brasil. Essa foi a obra extraordinária dos reis de Portugal, inspirada pelos grandes jesuítas no início da nossa colonização.
O Brasil desenvolveu-se, houve período em que as duas coroas foram unidas de Portugal, porque os dois foram unidos sob a coroa de Espanha e Portugal, por ocasião da morte de Dom Sebastião, de 1580 a 1640, ocasião em que os bandeirantes se embrenharam pelo sertão, e desta união das duas coroas, quando Portugal voltou a ser independente, em 1640, o Brasil tinha triplicado o seu tamanho, graças ao heroísmo dos bandeirantes das entradas de bandeiras. O Brasil, se não fosse esse período, a entrada dos bandeirantes, o Brasil seria uma faixa de terra que vai de Marajó até Laguna, em Santa Catarina, e seria uma faixa de terra pequena. Está incluída a gloriosa Paraíba, estaria nessa faixa. Mas o Brasil teria menos de um terço do território atual. Foi graças ao heroísmo dos bandeirantes, que sempre iam acompanhados de um sacerdote para a colonização, exatamente para a evangelização dos índios. Graças a isso que hoje nós temos países de dimensões continentais. Nós tivemos as capitanias de Minas Gerais, tivemos o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve, a união das coroas, e depois, por ocasião das guerras napoleônicas, em 1808, o rei de Portugal, a rainha de Portugal naquele tempo era a rainha Dona Maria I, ela era uma rainha muito boa, muito católica, foi ela que construiu a Basílica da Estrela em Portugal, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Essa rainha, nessa ocasião, não estava mais em condições psíquicas de dirigir o país, e estava na regência o príncipe Dom João, futuro Dom João VI. Mas Dom João, vendo que o pequeno Portugal não teria a possibilidade de resistir às tropas napoleônicas, ele fez o que os historiadores malévolos chamam uma fuga, mas que na realidade foi uma retirada estratégica brilhante. Não foi um embarque do dia para a noite, foi preparado longamente, e quando as tropas napoleônicas chegaram nas colinas que circundam a Lisboa, eles viram ao largo as naus que para cá vinham. Daí eles ficaram, o general Junot, comandante das tropas napoleônicas, ficou no sentido literal da palavra, haver navios. Daí que vem a expressão que nós usamos, nosso linguajar comum, deixar uma pessoa ver navios. A origem histórica dessa expressão é exatamente que nós deixamos as tropas do tirano Napoleão a ver navios. Napoleão odiava Dom João VI, porque dizia, foi o único rei que me enganou. Aos outros reis, eles venciam no campo de batalha, o submetia e põe a seu serviço. Dom João VI, não. Ele deixou Napoleão a ver navios. Chegando aqui, ele deu-se conta de que um projeto de um deputado brasileiro nas cortes em Portugal, as cortes é o parlamento, aliás, nesse sentido, é um aspecto muito interessante da nossa história. O Brasil, juridicamente, nunca foi colônia. Não há nenhum documento, quer no Arquivo Histórico do Brasil, quer na Torre do Tomo de Portugal, que anterior a 1822, que se refira ao Brasil como colônia. E não há nenhum documento que se refira aos portugueses para cá vinham como colonizadores. Era a mesma lei que regia Portugal e que regia o Brasil. O Brasil era chamado o Estado do Brasil. E a partir de 1640, o príncipe herdeiro da coroa de Portugal, assim como na Inglaterra, o príncipe herdeiro, o príncipe de Gales, o príncipe herdeiro da coroa de Portugal era chamado o príncipe do Brasil. O Brasil era uma continuação de Portugal. Mas Dom João o Brasil, a partir de um certo momento, mandava portugueses nascidos no Brasil, porque todos eram portugueses, tinham nacionalidade portuguesa, nascidos no Brasil, como deputado nas cortes em Portugal. O Brasil era o Estado do Brasil, é uma continuação de Portugal, como era o Algarve, como era o Alentejo, como era o Minho, etc. Um deputado havia apresentado um estudo sumamente interessante, que era da constituição de uma comunidade-nação em língua lusa, em que englobasse Portugal, Algarve, Brasil, Angola, Moçambique, o Timor, Macau, a Índia, etc., com capital no Rio de Janeiro. Quando Dom João VI aqui chegou, ele deu-se conta que, de fato, esse é o futuro do mundo luso. E é o que explica a obra extraordinária de Dom João VI durante o período que ele aqui esteve. Ele fundou
a Escola Militar, a Academia Militar de Agulhas Negras, que até hoje começou no Rio de Janeiro, mas é considerado no hall da Academia Militar do Rio de Janeiro, de Agulhas Negras, há um busto de Dom João VI, que foi seu fundador, a Escola Naval no Rio de Janeiro, o Banco do Brasil foi o primeiro banco da Escola de Portugal, o Jardim Botânico, as primeiras escolas superiores no Brasil. Ele lançou todos os fundamentos da nossa nacionalidade. E ele nunca teria fundado uma escola naval ou uma academia militar se ele quisesse manter o Brasil submisso a Portugal. Ele, de fato, queria continuar em Portugal, no Brasil. A prova disso é que ele só voltou a Portugal 7 anos depois da derrota de Napoleão. Napoleão foi derrotado em 1814 e ele só voltou para Portugal em 1821, forçado uma revolução liberal no Porto, que arriscava de criar um clima de uma nova revolução, algo como foi a Revolução Francesa em Portugal, com todas as tragédias, todo o drama da Revolução Francesa em Portugal. Para fazer face a isso, evitar a desagregação de Portugal, ele voltou e deixou aqui seu filho, o herdeiro da coroa, como regente. E, ao partir, lhe deu um último conselho. Meu filho, considere que o futuro não está na velha e cansada Europa, mas sim nesse país promissor. Mais cedo ou mais tarde, o Brasil será um país independente. Põe esta coroa na tua cabeça antes que um aventureiro o faça. E, graças a isso, a nossa independência foi muito mais uma emancipação de um filho que se tornara maior a conselho paterno do que resultado de guerras fratricidas, como foram nossos vizinhos hispano-americanos. Eu me recordo de fazer uma conferência no Chile, na Universidade del Mar, em Vinha del Mar, que é uma universidade que pertence à Marinha de Guerra chilena, a convite do almirantado chileno. Os almirantes, no fim da conferência, me diziam: a grande diferença que há entre o Brasil e os países da América Espanhola resultou da forma que foi feita a independência. E diziam eles: a tragédia de nossos povos, diziam os chilenos, é que não havia em Madrid um rei com a sabedoria de Dom João VI. Enquanto nós, chilenos, argentinos, peruanos, etc., pedimos a Madrid que enviassem príncipe para continuar a obra de Espanha na América, e em Madrid nunca nos ouviu. No caso de Portugal, o rei de Portugal, o príncipe regente, veio ao Brasil, lançou os fundamentos da nacionalidade e, com isso, a emancipação, a independência do Brasil. Com a independência, o Brasil manteve a sua unidade territorial, sua unidade política, sua unidade social, até uma unidade psicológica admirável, diferente dos países latino-americanos. Basta viajar para os nossos vizinhos, por mais respeitáveis que se sejam, para ver a diferença solar que há entre o Brasil e os demais países da América Latina. Do ponto de vista social, do ponto de vista do progresso, sob todos os pontos de vista. Isso nós devemos quem? Devemos a Dom João VI, mas devemos exatamente ao espírito empreendedor do português, que soube aqui assimilar as diversas raças que chegaram. Uma das bênçãos do Brasil foi exatamente a miscigenação, em que se somou-se as qualidades da raça branca, da raça índia e da raça negra. Nós somamos a fé e o espírito empreendedor do português, a bondade e a força da raça negra e a intuição e o espírito maravilhável dos índios. Com isso, nós temos um povo que é pacífico e heróico, que é bondoso, que é afetuoso, um povo que tem uma capacidade empreendedora absolutamente extraordinária, um povo que é inventivo, um povo que tem uma característica de alma que é talvez as melhores características do temperamento, do caráter brasileiro, que é o gosto de admirar ao próximo. O brasileiro não é um povo invejoso. O brasileiro gosta de admirar. E nós sabemos que aquilo que nós admiramos, nós adquirimos. E daí exatamente a somatória de qualidades dos vários povos que depois, com o tempo, foram vindo para cá, os espanhóis, italianos, japoneses, sírios, etc. E essa harmonia social que nós temos no Brasil. Nós não temos problema de segregação racial. Por mais que certas forças revolucionárias... Diminua um pouquinho o ar-condicionado aqui atrás. Por mais que certas forças revolucionárias tentem criar o problema racial no Brasil, eles não conseguem, porque o brasileiro é sumamente afetuoso. Com a independência, nós tivemos o primeiro reinado de 1822 a 1831. Em 1831, Dom Pedro I abdicou para ir defender os direitos de sua filha em Portugal e também evitar que houvesse problemas aqui.
deixou ao seu filho, Dom Pedro II, com 5 anos, era o órfão da nação. Houve período de regência até 1840. A partir de 1840, depois do período da regência, foi um certo período um pouco caótico, dizem os historiadores, foi uma experiência republicana em plena monarquia. Os próprios regentes chegaram à conclusão que a única solução para manter a unidade nacional era antecipar a minoridade de um menino com 15 anos incompletos, 14 anos e alguns meses. Um menino que foi muito bem educado na compenetração que ele um dia deveria reinar no Brasil. Quando foram perguntar se ele aceitava a maioridade e aceitava passar a ser efetivamente chefe de Estado, ele tem o célebre quero e quero já. Isso explica que aí inaugurou-se o período áureo da história do Brasil. De 1840 a 1889 foi o mais longo período de estabilidade constitucional da nossa pátria. Durante todo esse período, os calendários eleitorais se respeitaram religiosamente, nenhuma vez foi declarado estado de sítio, nenhuma vez houve qualquer restrição às liberdades, nem mesmo durante a Guerra do Paraguai. Pelo contrário, o Brasil, graças à unidade, à estabilidade, à continuidade do regime, o Brasil teve um progresso extraordinário. Nós tínhamos, naquele tempo, a segunda marinha de guerra do mundo. Fomos o segundo país do mundo a ter um selo postal, depois da Inglaterra. Fomos o segundo país do mundo a termos uma rede telefônica. Aliás, sobre a questão do telefone, há um aspecto muito interessante. Por ocasião do centenário da independência norte-americana, em 1876, Dom Pedro II foi representar sua pátria para participar dos festejos da independência. Eu tenho aqui um documento que vale a pena apresentar para verem como eram os regimes naquele tempo. É uma cópia de um jornal norte-americano, The Harper's Weekly, de 15 de abril de 1876. Apesar da distância, todos os presentes poderão reconhecer o personagem, Dom Pedro II. E o que é que se lê aqui? The Coming Emperor, o imperador que está vindo. Eu traduzo direto do inglês. O imperador Dom Pedro II do Brasil deixou o Rio de Janeiro no dia 26 de março no vapor inglês Helvétius. Vejam a primeira característica, num vapor de carreira. Não foi um vapor especial. E deve chegar, provavelmente, a Nova York no dia 20 de abril. Está acompanhado pela imperatriz Teresa, Dona Teresa Cristina. Junto com suas majestades, sua comitiva consiste no Visconde Bom Retiro, 1, no Almirante Delamare, 2, no Senhor Macedo, 3, e numa gama de companhia da Imperatriz, 4. Comparem com o regime atual. Por ocasião dos festejos da trágica Revolução Francesa, o presidente Sarney foi à Europa com 2 jumbos cheios. E ele ainda antecipou a volta, porque o Brasil foi, nesse ponto ele fez bem, o Brasil foi colocado nas nações de segunda categoria. Quando houve, por ocasião do falecimento de João Paulo II, foram 3 aviões. Foram o Aerolula, o chamado Sucatão e o chamado Sucatinha da Força Aérea. 2 Boeing da Força Aérea mais o avião presidencial. Naquele tempo eram 4 pessoas. Foi tal o sucesso de Dom Pedro II nos Estados Unidos que na eleição seguinte houve quem lançasse a candidatura de Dom Pedro II à presidência da República dos Estados Unidos da América do Norte. Mas depois disso, ele foi à exposição de Filadélfia. Ele viajou pelos Estados Unidos, queria conhecer os Estados Unidos, e na exposição de Filadélfia ele viu que havia num canto da exposição um pequeno stand de um personagem totalmente desconhecido, um tal de Graham Bell, que havia inventado um aparelho com o qual se poderia falar à distância, se comunicar à distância. Ele fez questão de experimentar o aparelho, conversou com o Graham Bell, que lhe explicou como funcionava, etc., e fez questão de experimentar. Então, o Graham Bell esticou um fio que ia desde o stand até um outro lado da exposição, nem se viam, e quando ele viu aquela caixa com um funil, no qual se tivesse falar, um outro funil com ele no ouvido,
Ele levou, e que ouviu a saudação de Grambel, ele levou um susto. E Deus exclamou: meu Deus, isto fala. Um pouco um susto, como nós veremos se eu começar a saber esse copo falar. Os telefones não eram como os nossos telefones celulares de hoje. Era uma caixa toda ainda. As pessoas mais idosas ainda devem se lembrar do tempo que o telefone tinha aquela manivelinha, chamava telefonista, etc. E era complicado. Mas ele levou um susto e, meu Deus, isso fala. No dia seguinte, todos os jornais norte-americanos publicaram: meu Deus, isto fala, exclamou o imperador do Brasil ao experimentar o invento de Grambel. E com isso se atraiu a atenção dos empresários norte-americanos para o telefone. Estabeleceram as primeiras redes telefônicas nos Estados Unidos e o segundo país do mundo a ter uma rede telefônica foi o Brasil. E, sob todos os pontos de vista, o Brasil teve um progresso muito grande. Disse que o espelho de um regime é a sua moeda. O padrão da nossa moeda foi estabelecido em 1841. Eram 27 pence por R$1.000. R$1.000 era exatamente 0,9 gramas de ouro. Em 15 de novembro de 1889, nossa moeda valia 27 pence e 3/4. Isto é, a libra esterlina, que era o padrão da época, havia caído um pouco e nossa moeda manteve o valor. Por quê? Porque havia no Brasil um regime que, sobretudo, criava a consciência que uma nação é uma grande família com destino comum a realizar. De onde resultava um clima psicológico que tendia a estimular a virtude do povo e a inibir as suas más tendências. Exatamente como numa família a presença do pai ou da mãe estimula as qualidades e inibe as suas más tendências. Daí exatamente uma das características do período de Dom Pedro II, diziam que era a ditadura da moralidade. Durante todo o segundo reinado, em nenhuma ocasião se acusou qualquer tipo de desvios da parte do governo. Algum tempo atrás, o Estado de São Paulo publicou uma série de reportagens sobre a corrupção na história, desde os tempos romanos, depois dos períodos, etc., e depois, em certo momento, chegou a vez do Brasil. E publicaram uma página inteira. Na primeira página tinha um pequeno retrato do imperador e dizia exatamente isso. Disse que o império foi a ditadura da moralidade. Na presente reportagem mostraremos que isso não corresponde à verdade. Depois vem uma página, veja a página tal. Na página tal tem um terço da página, uma descrição como é o regime imperial. Depois vem um caso que encontraram, que foi o barão Cotegipe, que importou uma partida de Popelini sem pagar imposto. O barão Cotegipe exatamente o escravagista. E depois todo o resto da página foi completado só com os escândalos do período de Deodoro da Fonseca. O imperador tinha uma característica fundamental. Ele queria bem ao seu povo, como um bom pai quer bem aos seus filhos. A principal preocupação que ele tinha era a educação. Quando ele chegava a uma cidade, a primeira coisa que ele fazia era ir à igreja a prestar culto a quem ele deveria prestar contas, a Deus Nosso Senhor. Depois ia à escola, onde ele fazia questão de arguir os alunos e depois felicitava ou admoestava os professores. Ele não só fazia isso, mas no Rio de Janeiro ele fazia questão todo ano de participar das bancas examinadoras no Colégio Pedro II, que é o colégio padrão da época, para exatamente dar exemplo aos pais e aos mestres da importância do estudo. E não só isso, às vezes ele aparecia de surpresa durante o ano letivo no Colégio Pedro II para ver como estava o dia a dia daquele colégio. Há um fato muito pitoresco que mostra exatamente como é que ele via o seu povo. Ele, uma vez, apareceu de surpresa no Colégio Pedro II, entrou numa sala de aula, o professor passou a palavra, ele continuou a aula sem solução de continuidade na matéria, ele era muito capaz, muito sábio, e ele percebeu que no fundo da aula, da sala, havia um menino completamente distraído. Não estava prestando a mais mínima atenção na aula que Sua Majestade, o Imperador, estava dando. Ele ficou perplexo, curioso, viu que o menino não estava dormindo, passou a palavra de volta ao professor, foi pé ante pé até o fundo da sala para ver pelas costas o que o menino estava fazendo. Percebeu que o menino estava desenhando. Não disse nada, saiu da sala. No intervalo, mandou chamar o menino.
e disse: meu filho, você tem um traço do gênio. Você é chamado de ser um grande artista, um grande pintor. Eu vou lhe encaminhar à Escola de Belas Artes. Depois o imperador o enviou para a Europa para completar seus estudos de arte. Como é que chamava esse menino? Pedro Américo, o maior dos nossos pintores. Assim tratava ele o seu povo. Havia muitos outros detalhes de como ele agia com relação ao povo, como ele mantinha, viajava e sempre tinha um chamado caderninho preto e o que chamava o lápis fatídico do imperador, em que ele anotava tudo que via de bom e que via de mal. E se houvesse qualquer desvio de um funcionário, esse funcionário estava com a sua carreira inevitavelmente encerrada. Há um fato, ele despachava regularmente com seus ministros, havia uma agenda, cada dia era um ministro, naquele tempo não eram 35 ministérios como hoje, eram poucos ministros, eram 7 ou 8 no máximo. Cada dia ele despachava com um ministro, e com um ministro ele foi despachar com ele, e vários documentos, pediu para o imperador assinar, para aprovar. O imperador ia folheando, aprovava, etc., mas examinava com muito cuidado, e ele viu um dos documentos que foi apresentado, ele não aprovou, deixou pôs de lado. O ministro perplexo, por uma questão de respeito, não perguntou ao imperador por quê. Na vez seguinte, ele repôs aquele documento, o imperador pôs de lado. Na terceira vez, o ministro, com uma certa liberdade que o ministro tinha com o imperador, disse: mas, majestade, por que Vossa Majestade sempre põe esse documento de lado, nunca aprova? Dom Pedro II tirou o famoso caderninho preto do bolso e disse: ministro, lê isto aqui. Era algo que a gente tinha visto desse funcionário, pelo que esse funcionário não era digno de confiança. O ministro ficou perplexo, dizendo: perdão, majestade, e nunca mais apresentou o documento. Mas porque ele sabia que o imperador é absolutamente irredutível na manutenção da moralidade pública. Ele era essencialmente sóbrio. Mas ele teve 4 filhos, 2 homens, Pedro Afonso e Afonso Pedro, que faleceram menores, e uma filha que veio ser a grande princesa Isabel, a Redentora. Como é que ele educava essa menina? Ele levava ela para passear, ela o acompanhava nas suas viagens, e é um fato que os historiadores registram que mostra muito como ele se preparava essa filha para o seu futuro. A princesa Isabel era muito bonitinha, porque o imperador era um grande, alto, loiro, e ela era uma menina muito bonitinha, loirinha. O povo tinha verdadeira paixão pela menina, aplaudia, etc. E ela, tocada para a sua inocência, perguntou: meu pai, um dia esse povo me pertencerá? E o imperador respondeu: não, minha filha, um dia você pertencerá a esse povo, você nasceu para servir a esse povo. E essa foi a grande princesa Isabel, que por 3 vezes assumiu a regência, e foi ela exatamente que, contrariando a vontade do parlamento, conseguiu, em primeiro lugar, a lei do ventre livre, depois houve a lei sexagenária, que foi estimulada por ela, e finalmente ela conseguiu sanar uma chaga social, que era uma chaga social que havia em toda a América, não era apenas uma mancha na história do Brasil, mas uma mancha em toda a América, que era da escravidão. Ela, na terceira regência, quando o imperador estava na Europa doente, ela provocou uma crise com o gabinete, porque a escravidão não foi extinta antes, porque o parlamento se opunha, e Dom Pedro II era excessivamente escrupuloso das prerrogativas do parlamento, mas era exatamente com o poder que as mulheres têm em certas ocasiões, ela provocou uma crise no gabinete, de tal forma que o presidente do Conselho de Ministros pediu demissão, que é o Barão de Cotegipe, exatamente. E ela nomeou, no lugar do Barão de Cotegipe, a um grande pernambucano, um grande nordestino, o conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira, com a colaboração do qual ela conseguiu finalmente a aprovação da abolição da escravidão, a famosa Lei Áurea. No dia 13 de maio de 1888, a população do Brasil, do Rio de Janeiro, festejava o fato que não havia mais o elemento servil em nossa pátria. Ela saiu ao balcão para agradecer as aclamações populares. Junto com ela saiu José de Patrocínio, que era um
negro, que eram os grandes líderes abolicionistas, que se lançou seus pés para osculá-los. Ela não permitiu, pelo contrário, ela o levantou e o abraçou diante da multidão. E voltando para dentro do Paço da Cidade, no Rio de Janeiro, ela cruzou-se com o Barão de Cotegipe. E ela, que tinha muita personalidade, voltou-se para o Barão e disse: Barão, venci ou não venci? O Barão de Cotegipe respondeu: Alteza, hoje Vossa Alteza venceu. Mas amanhã nós veremos a vosso augusto pai, vossa veneranda mãe, a vossa Alteza e vossos filhinhos saírem barra da Baía de Guanabara fora para o exílio. Vossa Alteza acabou de perder o trono. E ela tem uma resposta sublime: Barão, 1000 outros tronos houvesse, 1000 outros tronos sacrificaria a fazer justiça ao povo brasileiro. Ela, antes do exílio, foi premiada pelo Papa Leão XIII com uma coroa de ouro, com a rosa de ouro, que é uma distinção que pouquíssimos personagens na história do mundo receberam. Com isso, nós tivemos o fim desse período glorioso na nossa história. Em 15 de novembro, um golpe de Estado, de uma minoria de militares. Com um golpe de Estado, há um pequeno detalhe que poucos sabem: quando Deodoro da Fonseca saiu ao Campo Santana na manhã de 15 de novembro de 1889, ele não bradou viva a República, mas sim viva o Imperador. O objeto direto do golpe não era a República, era a derrubada do gabinete do Visconde de Ouro Preto, com o qual havia uma desavença com uma parte dos militares liderada pelo Marechal Deodoro. Aliás, Deodoro não era republicano, historicamente. Há uma carta no arquivo histórico de Deodoro, que ele diz textualmente ao seu sobrinho Clodoaldo da Fonseca, ele diz textualmente: meu sobrinho, não te metas em coisas republicanas, que no Brasil república e desgraça são a mesma coisa. Mas os conspiradores, uma pequena conspiração positivista, anticatólica, tinham medo da princesa Isabel. E eles aproveitaram aquela ocasião para conseguir a derrubada do regime. Porque o imperador já está muito doente, alguns diziam: não, esperar que o imperador morra e fazer uma revolução. Outros diziam: não, se o imperador morrer, a filha nos corta definitivamente. Porque eles sabiam que a princesa Isabel tinha muito mais personalidade que o pai. Como é que eles conseguiram convencer a Deodoro de assinar o decreto de proclamação da República? Os conspiradores, que eram Benjamin Constant, Floriano Peixoto, Major Solon, Coronel Malé, Rui Barbosa e outros, foram procurar Deodoro e disseram a Deodoro, mentirosamente, que o imperador havia convidado para a presidência do Conselho de Ministros a um político gaúcho chamado Silveira Martins. Quando disseram a Deodoro que o imperador havia convidado Silveira Martins, Deodoro teve um sobressalto e disse: este não, por nada nesse mundo. Por quê? Porque quando ele fora comandante da Praça de Porto Alegre, ele havia disputado com Silveira Martins os amores da filha do Barão Triunfo e havia perdido nessa disputa. E por causa disso ele tinha um ódio de morte a Silveira Martins. Aí ele deram um decreto, redigido por Rui Barbosa, que era da proclamação da República. E que é o decreto número 1 da República, que diz: está provisoriamente proclamada a República. E que previa no artigo 7º do decreto número 1 um plebiscito para saber se o Brasil queria de fato a República ou não. Porque o Partido Republicano tinha toda a liberdade do presidente monárquico, conseguiu eleger no máximo 4 deputados. Nas últimas eleições do Império, o Partido Republicano, foi em agosto de 1889, havia elegido apenas 2 deputados. O golpe foi feito por uma minoria. Aristides Lobo foi ministro do interior do primeiro governo republicano, tem a expressão que ficou célebre, que o Brasil assistiu bestificado à proclamação da República. E a República, no fundo, a República resultou do quê? Da disputa de 2 homens com uma mulher. Essa é a tragédia da República. Tivemos um período republicano, eu não me estendo sobre isso, porque todos nós conhecemos, hoje nós vemos os resultados, e hoje não há nenhum brasileiro que diga de boca cheia que a República deu certo. Mas o Brasil tem reservas morais muito maiores que se pensa. Nós estamos hoje, talvez, na maior crise moral da nossa história. Os escândalos que tem havido nos últimos tempos, para parafrasear um certo personagem, nunca antes nesse país se viu tanta corrupção, tantos escândalos.
mas as reservas do povo moral são muito grandes. E o potencial que nosso país tem para o futuro é colossal. Nós somos a quinta maior nação do mundo, mas o Brasil é o país que tem a maior área cultivável do planeta. O Brasil é hoje o segundo maior exportador de alimentos do planeta, do mundo. O Brasil é uma potência agrícola simplesmente fabulosa. Nós temos de cultivado uma parte mínima do nosso território. Hoje é uma verdadeira campanha no Brasil a respeito de todo o problema do ambientalismo e uma acusação que nós estamos queimando a Amazônia, o pulmão do mundo, estamos derrubando a última árvore, etc. É uma coisa não... Mas isso faz parte de uma campanha internacional que visa exatamente nos confiscar a Amazônia. E nesse ponto nós devemos corajosamente reagir, porque a Amazônia é nossa e só nossa, e nós não vamos ceder nenhum centímetro, nenhum milímetro da nossa Amazônia. Isso baseia-se numa mentira que nós estamos queimando a Amazônia. Quais são os dados concretos? O dado da Embrapa, que mede milimetricamente tudo que acontece no Brasil por meio de satélites. Segundo o dado da Embrapa, nós temos no Brasil é o país mais, do ponto de vista ecológico, o mais bem conservado do planeta. Nós temos 60, eu tenho os dados aqui, são 69% da vegetação originária do país está intacta, está como estava no tempo de Cabral. Da floresta amazônica, segundo a Embrapa, da floresta propriamente dita, está intacta em 97%. Acusam o Brasil de ser um dos maiores poluidores do mundo. Os dados científicos quais são? O maior poluidor do mundo, hoje em dia, é a China. 21% da poluição atmosférica vem da China. 19% vem dos Estados Unidos. 5,5% vem do Japão. 3,9% da Índia. 3,9% do Japão e 1,4% vem do Brasil. O Brasil é o país que menos polui a atmosfera. Apesar disso, quem lê os jornais, nós, brasileiros, ficamos um complexo de culpa, porque nós estamos derrubando a Amazônia, estamos poluindo a atmosfera, etc. Os resultados científicos são exatamente o contrário. Por quê? Porque há uma conspiração contra a nossa pátria. E contra isso nós devemos lutar. Nós temos um potencial mineral simplesmente fabuloso. Nós temos maiores reservas de ferro, das maiores reservas de ouro, de nióbio, de outras reservas. Nós temos tudo, absolutamente tudo, para fazer no Brasil um país riquíssimo, um país harmônico e, sobretudo, nós temos um povo extraordinário. Nós vamos lutar e nós vemos algo que mais me toca é que nós vemos no Brasil, no meio dessa crise, na juventude, surgirem grupos como a Sociedade São Bento, aqui em Campina Grande, nós vemos grupos semelhantes surgirem pelos 4 cantos do Brasil. E a única explicação que há para o nascimento desses grupos é uma graça do Divino Espírito Santo obtida pela Santíssima Virgem. E aí está a grande esperança do Brasil. O Brasil é um país, todas as pesquisas mostram que o Brasil tem uma tendência conservadora. Há uma prova disso. A Fundação Getúlio Vargas, todo ano, faz uma pesquisa sobre a credibilidade das várias instituições no Brasil. Todo ano, há muitos anos já, a instituição, segundo a Fundação Getúlio Vargas, que depende do governo, a instituição mais confiável no Brasil são as Forças Armadas, apesar de toda a campanha que se faz sistematicamente contra nossas Forças Armadas. Todo ano, em primeiro lugar, estão as Forças Armadas. No ano passado, lamentavelmente, a igreja estava em 7º lugar. Nesse ano, porque houve alguns bispos que, por ocasião das eleições, tomaram posição categórica contra o aborto e, defendendo a doutrina católica, a igreja pulou do 7º lugar para o 2º lugar. Na realidade, merecia estar em primeiro lugar. Mas o povo brasileiro é conservador. As pesquisas todas mostram, sobretudo na juventude, uma tendência conservadora muito forte. Nós vimos ainda recentemente as eleições no Centro Acadêmico da UNB, da Universidade de Brasília, Nacional de Brasília, em que venceu nem mais nem menos que a chapa conservadora, aquele que era um bastião da esquerda. A revista Isto É fez uma pesquisa recente, algum tempo atrás, a pesquisa não foi a revista Isto É, quem fez a pesquisa foi a Fundação Perseu Abramo, que é do PT.
E a revista Isto É publicou, com reportagem de capa. E o título da reportagem é Surpresa, a juventude brasileira é careta. Careta que é conservadora. E vinham os vários dados. Aliás, são tão espetaculares que eu até me permito aqui de citar esses dados. Mas da juventude, 91% dos jovens se orgulham de serem brasileiros. 98% dos jovens confiam mais na família do que no governo. Bom, também pudera, né? 82% dos jovens querem continuar na casa dos pais até o casamento. 53% dos jovens não gostam de partidos políticos. 90% nunca experimentaram drogas. A impressão que se tem quando se vê os jornais é que estão todos drogados. São minorias. 80% dos jovens contra o aborto. 75% dos jovens a favor da redução da idade penal. 57% dos jovens a favor do serviço militar obrigatório. Depois vem de 21% de jovens de direita, 45% de centro e 16% de esquerda. Duas outras respostas fundamentais dos jovens. Casar na igreja é fundamental e, entre os valores essenciais para uma sociedade sadia, o valor mais indicado, o temor de Deus. Essa é a juventude brasileira. E aí está a grande esperança do Brasil. Nós temos tudo para confiar no futuro no Brasil. E é por isso que eu felicito a Sociedade São Bento dessa iniciativa tão oportuna de fundar a revista Vila Nova, para exatamente defender os valores de sempre. Eu não poderia deixar de fazer uma referência ao clero. Nós vimos na própria Santa Igreja, não sou eu que digo, são os santos padres, Paulo VI, João Paulo II fizeram referência à crise na igreja. A ponto de Paulo VI falar da fumaça de Satanás que penetrou na igreja. Nós vemos um clero jovem, promissor, que quer restaurar as tradições, que quer restaurar a liturgia em atendimento a um desejo do Santo Padre. Nós vemos, graças a Deus, temos um Papa que está empenhado na restauração da liturgia, na restauração das tradições, na restauração da fé, na restauração dos seminários com a antiga disciplina. E aí está uma grande esperança também. O clero jovem, com exceções, o Monsenhor Jair, que é um pouco mais idoso, mas não é tão idoso, mas o clero jovem, aí tem um brilhante seminarista, o seminarista Tiago, que o clero jovem é muito mais conservador. Nós vemos no Brasil inteiro surgirem padres jovens restaurando a liturgia de sempre, de acordo com as indicações do Santo Padre. Nós vemos todo um renascer católico, mas não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Quer dizer, se nós formos ver os dias atuais, nós estamos numa crise muito profunda, mas nós estamos vivendo talvez os dias mais interessantes dos últimos séculos, porque nós estamos vivendo o fim de um mundo que teve a pretensão de organizar-se voltando as costas para Deus, para organizar-se como se Deus não existisse, organizar-se contra a lei de Deus, contra os planos da divina providência, mas um renascer de uma nova civilização verdadeiramente católica, dos quais as sementes aqui estão na Sociedade São Bento e que estão também no clero jovem. Eu felicito especialmente a Sociedade São Bento e os estimulo a continuarem nessa senda na qual se embrenharam pelo bem do Brasil, pelo bem da cristandade, pelo bem da Santa Igreja Católica. Que a Santíssima Virgem, medianeira de todas as graças, os abençoe, os ajude, os estimule, os sustenta nessa batalha, na certeza de que a vitória nos está garantida. Porque Nossa Senhora em Fátima, depois de prever todas as tragédias que viriam, ela diz, por fim, o Imaculado Coração triunfará. Quando ela fala do triunfo, evidentemente, esse triunfo só pode ser a restauração da civilização católica. Há um conjunto de profecias de santos, da Santíssima Virgem, sobre esse renascer católico, que mostra que nós jogamos com as cartas marcadas. Nós somos uma minoria, mas uma minoria dinâmica, uma minoria crescente, no momento que as forças que querem a destruição da cristandade estão perdendo seu ímpeto, estão desanimados, estão vendo que estão derrotados. Que Nossa Senhora, que a Santíssima Virgem nos ajude, abençoe e faça com que dessas sementes surja o Brasil
com o qual todos nós sonhamos. Quer dizer, um Brasil grande, um Brasil harmônico, um Brasil cristão, um Brasil que seja um modelo, um luzeiro para o resto do mundo, para a restauração da cristandade. A todos, muito obrigado. À cidade de São Bento, minhas felicitações, meu estima. Senhoras e senhores, em nome dos organizadores deste evento, nós gostaríamos de agradecer aos seguintes parceiros: Adega da Portuguesa, Aloísio Calçados, Andrade Marinho LMF, Bens Imobiliária, CDL, Citroën, FIEP, Floresta Máquinas e Motores, Fronteira Engenharia, Garden Hotel, Gráfica Agenda, Guaiamum Gigante, HB Serigrafia, Parque Ivandro Cunha Lima, La Suíça, Lins Imóveis, Microlins, Mix Papelaria e Presentes, Motiva Colégio e Curso, Mr. Man, Onildo Haute Coiffure, Óticas Diniz, Rede Compras, Robério Emplacamentos, Rutra, Staff Segurança, Terraço, Vila Antiga, Vila Nova Construção, Ville House e Yellows Copiadora. Agradecemos também a presença de todos e os convidamos neste momento a dirigir-se até o hall, onde será oferecido um delicioso coquetel. Tenham todos uma agradável noite.